Muito bem. A taxa de variação de uma curva quando seu intervalo tende a zero é conhecida como derivada. Tá? Conceito clássico de derivada. Quando a taxa de variação tende a zero, nós temos uma derivada. Tá? Mas eu vou te explicar aqui com o conceito de física para ver se você entende isso aí. Bom, o que nós temos? Na física, a gente utiliza o conceito de derivada para encontrar velocidades instantâneas. Então, olha só. Imagine que eu estou aqui no ponto A e vou até o ponto B. Perfeito? E aqui, o ponto A é 0 km, tá? E o ponto B é 200 km. Certo? O que acontece? Vamos supor que eu falo para você que eu gastei 2 horas nesse trajeto. Você há de concordar comigo que a velocidade média vai ser os 200 dividido por 2, que vai dar 100. Nós também podemos chamar essa velocidade média de variação média, tá? De variação, de taxa de variação média, TM, tá? Igual a 200 dividido por 2, que dá 100. Então, a taxa de variação média foi de 100 km. Mas você há de concordar comigo que isso é uma média, isso é uma estimativa. Durante o trajeto, tá? Vai ocorrer freadas, né? Vai ocorrer aceleração. Então, às vezes, ele estaria ali com 50 km por hora, né? Para passar num radar, aí depois vai para 90, depois para 120, depois dá uma parada, né? Cai para 0, depois, sei lá, atravessa um bicho na frente dele, ele tem que dar uma freada, e aí a velocidade cai para 30 km, por exemplo. Então, existe, né, uma grande variação de velocidade. O que nós temos é uma velocidade média, uma taxa de variação média. Firme esse conceito. Nós temos uma taxa de variação média. Agora acontece o seguinte: qual seria uma solução para que eu tivesse uma taxa de variação real? Pensa comigo. Perceba que quanto maior o intervalo, você vai ter uma taxa de variação não real, porque vai ser uma média. Tá? Em 200 km pode acontecer muita coisa. Agora, se eu reduzir isso, tá? Se eu reduzir isso em 200 km, não, em 2 horas ou 200 km, né? Se eu reduzir isso para, vamos supor, 10 minutos, você concorda comigo que a probabilidade de acontecer algum evento é relativamente grande, mas diminuiu em relação a 2 horas, né? E se eu reduzir isso para 5 minutos? Opa, está melhorando. E se eu reduzir para 1 minuto? Só que mesmo assim, em 1 minuto, pode acontecer uma freada, pode acontecer... em 1 minuto ele consegue parar o carro. Tá? Então, perceba que eu vou diminuindo esse valor, diminuindo, até o ponto que esse valor... Tá? Até o ponto que esse valor vai tender a zero. Então perceba o seguinte: quanto mais eu tender a zero ali instante de tempo, porque pensa, 1 segundo, certo? 1 segundo, a probabilidade de acontecer algum evento é bem menor, tá? Então já seria mais real, seria uma velocidade mais real, mais próxima do que está acontecendo naquele ponto, tá? E então, quando nós tendemos essa taxa de variação média a zero, o que vai acontecer? Nós vamos ter a derivada. E aí nós vamos ter a velocidade instantânea. Tá? Nós temos a velocidade instantânea. Isso seja numa reta ou seja numa curva. Tá? Você concorda comigo que um carro ele pode fazer uma curva, certo? Mas nesse ponto aqui, quanto mais eu diminuir a taxa de variação, o que eu vou ter? Uma derivada, tá? Uma derivada. E aí vou ter a velocidade instantânea. Então, eu quis mesclar esse conteúdo aí com física só para a questão não ficar vaga, porque é muito fácil comentar uma questão, trazer aqui a taxa de variação, quando a taxa de variação tende a zero, obviamente é a derivada, é o conceito, é da onde nasce a derivada, né? Então, não tem o porquê eu só comentar isso. Por isso que eu quis trazer um pouquinho aí dessa ideia de velocidade. Então, quanto mais você diminui a taxa de variação, que no caso aqui nós consideramos o tempo, quanto mais eu diminuir esse tempo, quanto mais eu tender a zero esse tempo, o que vai acontecer? Eu vou obter uma velocidade real, uma velocidade instantânea. Então,
esse conceito é muito importante na matemática, porque às vezes você tem um intervalo de tempo, ou um intervalo qualquer grande, o que você vai ter ali é uma média, não vai representar de forma real a informação que você precisa. E aí nós temos que recorrer ao conceito de derivada para ter mais precisão naquele ponto específico, tá? Porque é igual aqui, ó, nesse pontinho que eu desenhei, tá? Vamos supor que desse ponto a esse ponto seja 100 km, tá? 100 km. E aí eu gastei 2 horas, então a velocidade foi de 50 km por hora. Concorda comigo? Mas nesse ponto específico, às vezes não estava 50 km. Então, se eu quero saber a velocidade nesse ponto específico, que é a velocidade instantânea, eu tenho que tender a taxa de variação a zero. Ok? Questãozinha fácil e complexa ao mesmo tempo. Se inscreva no canal.